Você pode sentar um pouco? Deus é muito bom. Aleluia. Sabe que essa palavra tem que começar a mudar a nossa vida, no nosso dia a dia. Ela não pode ser uma palavra que é somente um livro especial que a gente tem decorado, que a gente admira. Não, ela tem que começar a fazer parte da nossa vida para nos mudar. Amém? Para mudar as circunstâncias da nossa vida. Amém? Para mudar o rumo da história. Amém? Para mudar o curso de um rio. Para mudar o plano que o diabo traçou para você. Amém? Sabe que você precisa orar, que a oração faz diferença na sua vida, que quando você ora, histórias são mudadas, histórias de vida de pessoas são mudadas por causa da sua oração. Sabe que quando a Alexandre estava falando aqui sobre os filhos, né, do susto que ele passou por causa de Alexandre, que não deu notícias, mas que, graças a Deus, estava tudo bem. Eu me lembrava de uma coisa que eu passei com os meus filhos. E eu sei que por causa de oração, Deus muda a história e Deus muda alguma coisa que o diabo traçou, porque você orou, Deus muda aquilo. Amém? Quando o Micael começou na alfabetização, né, que hoje é primeiro ano, que ela começou a ler. Né? A gente tinha acabado de mudar aqui para João Pessoa e a gente recebeu o diagnóstico dela que ela tinha dislexia, que é um retardo de aprendizado, né? E assim que eu recebi aquela informação, a gente como mãe fica meio agoniado com aquilo, né? E eu comecei a pesquisar muitas coisas a respeito disso e foi aí que eu fiquei mais agoniada ainda, quando eu comecei a ler sobre aquela história. E já estava, assim, colocando na minha cabeça que realmente Micael tinha isso, né? Tinha esse nome horrível. E quando eu coloquei, eu fui para o Senhor, eu conversei com um psicólogo até do colégio, e ele realmente com as coisas, com os sintomas, né, vamos dizer assim, que eu comecei a dar, ela disse, realmente, provavelmente a gente tem que fazer um teste, mas tudo indica que realmente ela é dislexa. E eu conversei eu já trabalhava no GEL, conversei com a Edia a respeito disso, e a Edia olhou assim para mim, aí disse, mas Dani, você não precisa conversar com o psicólogo, você não precisa estar pegando isso para você, porque você não ora e destrói isso que as pessoas estão dizendo. E eu fiquei olhando para mim e disse, realmente, como é que eu não atentei para isso? E eu comecei a orar, comecei a declarar palavras sobre a vida dela, e ela, de repente, começou a aprender as coisas. De repente. E a mesma coisa esse ano aconteceu com Kainan. A mesma história se repetindo. Só que eu já sabia como fazer. Não demorei tanto tempo quanto eu demorei da primeira vez. E quando chegou o relatório para Kainan, eu me lembrei disso e comecei a declarar a palavra. As pessoas diziam, você precisa colocar ele no reforço, você precisa fazer isso. E eu comecei a pesquisar como era reforço. E eu não tenho como estar levando o menino para reforço e voltando e vai para a escola. Não tenho tempo para isso. Eu disse, Senhor, eu não tenho tempo. Eu não tenho mais nada. Mas eu tenho uma coisa que pode mudar a história da vida de meu filho, que é a tua palavra. E a professora, eu disse para a professora disse, Dani, você precisa pegar ele nas férias. Para ele começar a mudar, ele estava com média 4 em português, não conseguia ler de jeito nenhum, antes das férias. E eu disse à professora, olha, eu não tenho tempo, não vou privar meu filho de ir para Solane para ver os avós, para ver os primos e deixar ele estudando 24 horas para aprender a ler. Eu tenho uma coisa que funciona para ele, que é a palavra. E a palavra, ele vai aprender nessas férias. Ela disse, não existe isso, Dani. A palavra de Deus não pode fazer isso. Eu disse, pois a senhora vai ver o milagre que Deus vai fazer. E eu digo a você, disse a mainha, disse aos meus sobrinhos, disse aos amiguinhos, disse às tias, disse a todo mundo que ele foi passar as férias, que ele precisava aprender a ler. E todo mundo era para dizer isso. Que ele era inteligente, que ele ia aprender a ler.
rápido. Nessas férias, quando ele voltasse para a aula, ele já ia estar sabendo ler. E isso todo mundo começou a falar isso para ele. Quando ele voltou, uma semana antes, eu disse para ele: Kainan, você sabe que você... Ele já sabia a frase. Eu sou inteligente, mamãe, eu já sei ler. Quando ele começou a declarar isso, eu digo a você, ele foi fazer a prova, eu disse: não, hoje é o dia da prova. A gente estudou, não fomos irresponsáveis, nós estudamos algumas vezes durante as férias, ele estudou lá com os avós, e estudamos também em casa na semana, normalmente sem nenhuma agonia. E quando eu recebi a nota, eu não aguentei, eu estava dentro da sala, eu comecei a pular dentro da sala. Eu pulei antes, mas eu pulei durante e depois também. Ele tirou nota 8. Leu tudo que estava lá, que era para ele leu perfeitamente. A professora disse: Dani, me chamou lá e disse: Dani, eu não sei o que aconteceu. Aí eu disse: pois eu digo a você, do jeito que eu disse antes, a palavra de Deus funciona. A única coisa que eu fiz foi declarar a palavra com meu filho. E eu vi a palavra funcionando. Amém? Então você não tenha medo, a palavra de Deus funciona. Quando a gente lança a palavra sobre os nossos filhos, a palavra de Deus funciona. Amém? Então não tenha medo. Abra sua Bíblia em Atos. Você não pode ficar com o diagnóstico que o diabo traz para você. Se você orar ao Senhor, ele vai fazer alguma coisa a seu respeito. Amém? Eu contei a história de meu filho, mas isso vale para qualquer área da nossa vida. Amém? Qualquer área que se você pegar e dizer isso aqui, eu vou pegar e não largo até ver a resposta, Deus vai fazer. Amém? Eu sei que você tem exemplos de coisas que você pegou e disse assim: eu vou orar, vou crer a respeito disso, e você viu as coisas acontecendo. Quando não aconteceu, foi porque você não fez a sua parte. Amém? Porque Deus sempre faz a dele. Atos 12. Atos 12, versículo 1. Diz assim: por essa época o rei Herodes começou a perseguir e prender alguns que pertenciam à igreja, e mandou matar à espada Tiago, irmão de João. Quando Herodes viu que isso agradava aos líderes judaicos, prendeu Pedro durante a comemoração dos pães sem fermento e o pôs na prisão, guardado por 4 escoltas de 4 soldados em cada escolta. A intenção de Herodes era apresentá-lo aos judeus para julgamento público depois da Páscoa. Porém, durante todo o tempo em que ele estava na prisão, a igreja orava fervorosamente a Deus. Na noite anterior ao dia em que Herodes iria submetê-lo a julgamento, Pedro estava dormindo, preso com 2 correntes entre 2 soldados, com outros, montando guarda na frente do portão da prisão. De repente, brilhou uma luz na cela e o anjo do Senhor se colocou ao lado de Pedro. O anjo tocou de um lado de Pedro e o acordou. Depressa, levante-se, disse ele, e as correntes caíram dos pulsos de Pedro. Então o anjo lhe disse: vista e coloque as sandálias. E ele respondeu: agora vista a capa e siga-me, mandou o anjo. Então Pedro deixou a cela, seguindo o anjo, mas o tempo todo ele pensava que era um sonho ou uma visão, e não acreditava que aquilo estivesse realmente acontecendo. Eles passaram o primeiro e o segundo posto de guarda e chegaram ao portão de ferro da rua, e este abriu-se por si mesmo para eles. Então eles passaram e foram caminhando juntos, um quarteirão, e de repente o anjo deixou. Vamos falar um pouquinho por aqui. Aqui a gente viu que Pedro, ele foi preso, né? Ele tinha acabado de receber uma notícia, e com certeza ele sabia disso, que Tiago, irmão de João, tinha sido morto, então era para ele automaticamente ter sido preso. Numa situação dessa, acabar de receber uma notícia dessa, as emoções dele não estavam nada bom. Não era assim? Normalmente falando, era para ele estar nervoso, pensando: eu sou o próximo a morrer. Você concorda comigo? Então ele devia estar muito agoniado, certo? Mas a gente presta atenção aqui em um detalhe, que quando Pedro foi preso, a igreja orava fervorosamente. Amém? Ela não fez aquela oração que a gente faz às vezes quando acorda de manhã. Obrigado, Pai, por esse dia. Amém. Né? Ou senão, quando você vai comer alguma coisa, você ora 2 minutinhos ali. Não.
A Bíblia diz que eles oravam fervorosamente. Então, isso quer dizer que era uma oração diferenciada. Amém? Por quê? Porque às vezes existem algumas situações que a gente passa na vida que somente uma oraçãozinha dessa rápida de 2 minutos não é suficiente. Não que Deus não vá fazer alguma coisa porque você... Não, Ele é capaz, Ele é todo poderoso. Mas você que precisa fazer alguma coisa. Amém? Deus está sempre pronto. A palavra de Deus está sempre lá disponível para você. Mas como nós estamos aqui nesse mundo e o mundo é do maligno, né? Estamos debaixo de uma influência maligna nesse mundo. Existem circunstâncias que ele coloca para nós. A gente precisa orar fervorosamente para vencer algumas situações. Amém? Fui clara? Amém? Só que ele fez uma coisa que talvez eu e você não fizesse, né? A Bíblia diz que Pedro estava dormindo com 2 correntes entre 2 soldados, com outros montando guarda na frente do portão da prisão. Era guarda com força, né? E ele resolveu fazer uma coisa que é difícil de se fazer diante de uma situação como essa. Ele resolveu dormir. Certo? Então, isso mostra uma coisa que Pedro estava. Pedro estava com as emoções dele totalmente equilibradas. Porque só dorme quem está sossegado. Quem está agoniado, quem está ansioso, quem está pensando que vai morrer daqui a pouco, não vai dormir. Amém? Só dorme quem está pensando que Deus vai fazer alguma coisa. Amém? Eu vou dormir, eu não posso fazer nada, então eu vou dormir. Amém? Quando ele fala de dormir aqui, não é que você, vamos dizer, para a gente não entender errado, né? Esse dormir aqui, que quando Deus deixou escrito isso aqui para a gente, o que ele quer dizer é que a gente precisa estar tão convicto da palavra, tão descansado nas promessas dele, que nada daquilo que vier de fora vai mudar o que está dentro. Amém? Sabe que é tão importante a gente orar, tão importante a gente orar, porque Deus não quer que as coisas peguem a gente de surpresa. Ele quer nos avisar as coisas antecipadamente. Mas você precisa estar sensível para ouvir a voz dele, para saber a direção que ele está trazendo para você. Certo? Eu lembro que quantas vezes eu precisava de uma palavra de Deus específica, né? Tenho orado ao Senhor para as coisas não me pegarem de surpresa, e às vezes quando ele me dá uma frase, ele sempre me dá uma frase, e eu fico pensando sobre aquilo. Às vezes na hora não tem nada a ver, né? E às vezes eu li a frase várias vezes, como essa semana passada, ele me deu uma frase, ele disse assim: Dani, olhe para dentro de você que tem uma saída. As respostas que você precisa estão dentro. Eu não precisava de nenhuma resposta naquele momento. E fui embora, escrevi a frase para não esquecer, né? E deixei lá. Na quinta-feira à noite, antes de sair do trabalho. Não virou mesmo, antes de sair, eu anotei a frase e fiquei lá. Quando foi na quinta-feira mesmo, à noite, eu recebi uma notícia que poderia mudar toda a história da minha vida. Que provavelmente o diabo já sabia que como eu ia reagir diante daquela situação, ia desmanchar toda a coisa. E na hora que eu recebi a notícia, eu escutei o Espírito Santo dizendo para mim: Dani, você precisa se manter equilibrada agora. Fique calada. Se não tiver força para falar nada, respire fundo e fique calada. E eu fiquei calada. Passei um momento calada e fui para casa, tudinho, e permaneci a noite calada, nem orei, não fiz nada. Fiquei calada. Quando foi no outro dia que eu cheguei no trabalho, a frase estava lá na frente, lá na minha mesa. E quando eu olhei, eu disse: Ô Senhor, muito obrigado, porque você é fiel. Porque antes que as coisas acontecessem, você já sabia, você já tinha uma palavra para mim. E se ele não tinha nenhuma resposta dentro de mim, mas se ele disse que a resposta estava dentro, e que se eu olhasse para mim existia uma saída, então eu disse: eu vou ficar tranquila, né? Porque saída tem, resposta tem. Então pronto, fiquei tranquila. E quando foi no final de semana, tudo foi resolvido. Na paz, na tranquilidade, eu não me desesperei, eu não arranquei os cabelos como o diabo estava pensando que eu ia fazer. E como eu tinha feito todas as vezes que ele trazia uma notícia como aquela para mim. Amém? Então, às vezes, o diabo lança uma circunstância para mim e para você, porque ele sabe como você vai reagir.
Ele, assim, desde a época de Adão, se você prestar atenção, ele não mudou muito de tática, mudou? Não, ele vem fazendo as mesmas coisas. E, infelizmente, às vezes a gente ainda cai nas mesmas coisas. Que não era pra gente cair mais se são as mesmas coisas. Não era? Mas, infelizmente, a gente cai. E nós precisamos prestar atenção que se existe uma área da nossa vida que sempre a gente está caindo, é como se o povo lá do deserto, né? Aquele caminho era para eles estar rodeando era um caminho para eles fazerem 11 dias, a Bíblia diz. E eles passaram 40 anos arrodeando aquele negócio. Existe lógica nisso? Não, mas por causa da atitude deles, eles passaram 40 anos numa mesma situação que poderia ter sido vencida há 11 dias. Amém? Então, existem circunstâncias, às vezes, que o diabo lança para você e você já faz 40 anos que está lá. Pelo amor de Deus, você precisa se levantar e dizer, eu preciso fazer alguma coisa com a minha vida. Amém? Se não está funcionando, não é culpa do pastor, não é culpa do... É porque ninguém falou comigo. Né? Como eu estava falando com o Guilherme, chegou uma pessoa para mim e disse, eu não vim para a igreja, não tenho tempo de vir para a igreja, eu precisava de ministração. Pedi ministração aos irmãos e ninguém trouxe para mim. Sim, irmão, faça alguma coisa pela sua vida. Você precisa esperar que o pastor traga uma ministração no CD para você? Pelo amor de Deus. Né? O pastor tem família, o pastor tem 3 filhos, tem trabalho, tem um monte de coisa para fazer. Não tem só a sua linda pessoa para tomar conta, tem um monte de gente. Amém? E não é o que ele faz para você que vai mudar, não. É você que tem que fazer alguma coisa. Amém? Então não existe desculpa para o que está acontecendo. Se não está funcionando na sua vida, diga, a culpa é minha. Certo? Então quando você se levanta e consegue equilibrar as suas emoções, você consegue dormir numa situação como essa. Numa situação difícil. Amém? Então você precisa se levantar e declarar a palavra sobre aquela situação e as coisas vão mudar. Amém? Nós temos declarado a palavra na nossa vida e temos visto isso funcionando. E eu sei que você também tem visto funcionar na sua vida também. Quando você pega, declara a palavra e diz assim, eu vou fazer alguma coisa. Você vê alguma coisa acontecendo. Amém? Quando não aconteceu, é porque você ficou lá desesperada, arrancando os cabelos e não foi buscar o Senhor. Amém? Se você fizer o que você já sabe, é o suficiente. Amém? Quando você fizer o que você já sabe, outras coisas serão acrescentadas para você. Amém? Aqui também diz que ele estava tão tranquilo, mas tão tranquilo, que o anjo teve que tocar nele para ele acordar. Não era um soninho assim, que a pessoa fica só cochilando ali e de repente acorda, não. Ele estava dormindo profundamente, descansado, estava nem aí. E o anjo teve que dizer a ele. E ele ainda estava pensando que estava sonhando. Pensa aí o nível de descanso que esse homem estava, né? O anjo disse a ele, homem, vista, coloca a sandália que a gente vai sair daqui. E a Bíblia diz que ele estava pensando que aquilo era um sonho, nem estava se tocando o que estava acontecendo. O homem saiu, pensa só, visualiza isso. No começo a gente viu que ele estava dormindo do lado de 2 soldados. Na porta da frente também existia mais 4 soldados. Então era muito soldado. Ele teve que passar por um portão, tinha soldado, por outro portão tinha soldado, e ainda pelo portão. Então olha o tanto de soldado que ele passou. E ele passou tranquilo, pensando que estava sonhando. Quando ele, olha onde o pessoal do shopping pegaram a ideia das portas automáticas. Foi aqui. Certo? A Bíblia diz aqui que quando ele passou, deixa eu ver se eu acho o versículo aqui. Que a Bíblia diz que a porta se abriu, versículo 10. Eles passaram o primeiro e o segundo posto da guarda e chegaram ao portão de ferro da rua e este abriu-se por si mesmo para eles. Tem uma versão que ela diz automaticamente. Assim que ele chegou na porta, a Bíblia diz que o portão abriu automaticamente. Olha aí onde eles pegaram a ideia. Certo? Abriu automaticamente. Porque ele estava tranquilo. Ele estava pensando que estava sonhando e a palavra de Deus funcionando na vida dele. E o anjo lá só guiando ele. Vamos por aqui, vamos embora.
certo? A gente não sabe o que aconteceu com aqueles guardas, se eles estavam dormindo, ou se ele ficou invisível quando passou. Ninguém sabe o que aconteceu. A gente só sabe que ele passou. Amém? E nada aconteceu. Amém? Então você não precisa também ficar pensando como isso vai acontecer. Você só vai. Amém? Você só confia em Deus. A parte de como vai ser feita é de Deus. Amém? A sua é só de confiar. Amém? Você só confia e descansa. E os milagres vão começar assim a acontecer na nossa vida. De repente. Amém? E as portas que precisam ser abertas vão ser abertas automaticamente. Assim que você chegar perto delas. Amém? Eu sempre tenho orado ao Senhor e dito ao Senhor, Pai, eu quero as portas que forem, que não é para eu entrar, pode deixar elas fechadinhas, que eu nem vou pedir para elas abrirem. Mas também as que é para ser aberta, eu quero que seja aberta dessa forma. E me aproximando e elas já irem se abrindo. E a palavra de Deus funciona. Diga, a palavra de Deus funciona. Você pode ficar empolgado com isso? Amém? Se não existe saída, você não precisa ficar com medo disso. Amém? Se não tem uma saída, se não tem uma resposta, porque a palavra de Deus é a resposta. Amém? Se você se levantar, ela vai funcionar na área que você está precisando. Amém? Deus vai ter o nome que você precisa. Qual o nome que você precisa que ele seja na sua vida? É o Todo-Poderoso se manifestando, então ele vai se manifestar dessa forma. É o Jeová Jireh, que é aquele que provê todas as coisas, então ele vai se manifestar assim para você. Você precisa de um final feliz e um final diferente, então clame também que ele vai se manifestar assim para você. Amém? Sempre, amados. Não existe outra alternativa. A palavra de Deus vai funcionar. Amém? Não tem outra coisa para acontecer. Amém? Se você fizer a sua parte, Deus sempre vai fazer a dele. Amém? Acontece às vezes que a gente não quer fazer, não quer cumprir os passos. Não é? A gente já sabe como funciona e a gente não quer cumprir. Se a gente sabe que a porta tem que abrir. Eu estive na casa do meu pai esse final de semana. E tem uma porta lá que desde que eu morei, desde adolescente, que ela tem aquele defeito que eu tinha esquecido. Ele pediu para eu abrir e ela tem um jeitinho de como abrir a porta. Se você der, como é, 2 voltas, é? Se forçar, ela não abre mais, ela emperra. E eu forcei a porta e eu tive que, e o pai teve quase que quebrava a porta para a porta abrir. Né? E ele disse, você esqueceu como é que tem que abrir essa porta? Tem que dar só uma voltinha e segurar ali e já abrir. Porque se der outra, ela emperra. A gente tem que saber os passos de como a coisa funciona. Porque senão, a gente para abrir o negócio vai ser difícil. E se abrir, tem mais esse detalhe, né? Porque ele conseguiu abrir no pontapé. Mas às vezes na vida espiritual, no nosso com Deus, não funciona muito no pontapé, não. Funciona se a gente cumprir os passos. A Bíblia diz que a gente só vai ver o Senhor se a gente estiver em santidade. E às vezes a gente vê. E o que você pode pensar que é santidade para você? É só porque você é um homem casado e você não adultera? Porque eu sou uma mulher casada e eu não olho com outros olhos para um homem? Você acha que é só isso? Porque eu não pego dinheiro alheio? Porque essas coisas que a gente enumera de pecado grande, né? Só porque eu não faço isso eu ando em santidade? Não, tem muitas outras coisas que a gente não está andando em santidade. Quando eu empresto minha boca, esse órgão aqui que a gente tem, para o diabo, né? A gente não está andando em santidade. Quando a gente começa a falar mal das pessoas, dos nossos irmãos, isso não é andar em santidade. É quando uma pessoa magoa você, certo? Lança uma palavra para você e você resolve segurar aquilo e não vou perdoar e não vou fazer isso. Isso é não andar em santidade. Sabe que isso afasta a gente de Deus? Não adianta você orar e declarar a palavra todinha se você tiver uma coisa no seu coração contra alguém. Eu tenho uma pessoa que todas as vezes quando eu escuto uma pregação escutava uma pregação sobre perdão, eu lembrava dela. E eu ficava incomodado, porque eu dizia, meu Deus, então isso quer dizer que toda vez que eu escuto uma pregação e lembro dessa pessoa, isso quer dizer que eu ainda não perdoei. Que eu acho que perdoei e não perdoei ainda. Né? E eu comecei a rever a mim mesma. Né? Comecei a orar ao Senhor e pedindo ao Senhor.
E o Senhor disse para mim: você precisa fazer coisas que você faria se você estivesse amando, se você estivesse sentindo que você ama aquela pessoa. Comece a fazer isso. Como você faz com alguém, com um jovem que está passando por um problema? Deus começou a falar comigo. Como você faz com ele? Aí eu disse ao Senhor: eu ligaria, né? Ligaria para saber. Eu mandava uma mensagem de vez em quando pelo WhatsApp, né? Provavelmente eu iria na casa dela também, né? Se ela tivesse com problema, né? Porque eu amo essa pessoa, eu cuido. Aí Deus disse para mim: pronto, pois anota esses passos aí que você vai fazer exatamente isso. Eu engoli seco assim, disse: mas Senhor, não acredito não. Sabe que por um tempo era difícil, mas essa palavra, ela tem um poder extraordinário, tanto de mudar a mim, como mudar a pessoa. Porque quando eu decido andar em amor, a Bíblia diz que o amor de Deus constrange. Então a outra pessoa vai ser quebrada também, do jeito que eu estou sendo. Eu vou lá em fé e depois aquilo ali vai ser fácil para mim. Amém? E vai ser fácil para a pessoa também. E eu comecei a fazer aquilo. Lançar palavras, lançar coisas boas primeiro pelo WhatsApp. Eu não estou vendo a pessoa, não estou escutando a voz, é mais fácil. Quando eu comecei a ficar normal ali, aí eu comecei a ligar. Aí ficou aí um pouquinho mais fácil. Quando eu comecei a ligar e o negócio funcionou também, eu comecei a ir na casa dessa pessoa e fazer aquilo que o Senhor estava me direcionando para fazer. E hoje eu não tenho dificuldade nenhuma para fazer isso. Amém? E tenho certeza que quando eu escutar a próxima pregação sobre perdão, não vou lembrar mais do rosto dessa pessoa. Amém? Porque você precisa fazer a sua parte. E eu preciso fazer a minha parte. Amém? Você precisa ter responsabilidade com aquele conhecimento que você já tem. Amém? Para você ver as coisas acontecendo na sua vida. Faça alguma coisa por você. Às vezes a gente quer milagres como esse, de ser livre de situações, de um anjo chegar e fazer alguma coisa pela vida da gente. Mas você tem feito a sua parte, você tem ficado tranquilo, você tem declarado a palavra, né? Você tem orado, você tem fechado a sua boca, né? E só aberto para declarar a coisa certa. Amém? Se você não tem feito isso, comece a fazer. Não é tarde. Amém? Não deixe o diabo enganar você e dizer, não tem mais jeito. Olha, tantos anos que você tem de crente, não aconteceu nada ainda e não vai acontecer. É mentira dele. Você precisa ter isso bem claro. Se possível, escreva numa parede da sua casa. Na parede não, pega um papel e escreve. Né? Aí e coloca lá, o diabo é mentiroso. Para toda vez que vier ele lembrar alguma coisa para você, você lembrar disso. Diabo, você é mentiroso. Você acredita em conversa de mentiroso? Não. Quando você sabe que uma pessoa é mentirosa, todo mundo conhece um mentiroso aqui? Eu conheço um mentiroso. Quando a pessoa começa a falar, dá vontade de você sair? Dá, porque você sabe que aquilo ali não é verdade. Dá quando a pessoa, a gente não diz às vezes, né, por educação. Você não diz assim, para de falar isso, porque a gente sabe que isso é mentira, né? Mas a gente, por educação, a gente não fala. Mas com o diabo você não precisa ser educado, não. Certo? Ele não precisa de sua educação. Certo? Você não vai fazer isso na frente de outras pessoas também. Você vai fazer sozinho, só quando você tiver você e ele. Então você pode ser mal educado com ele, mandar ele sair, mandar ele calar a boca. Amém? Você não precisa estar escutando as mentiras que ele lança para você. Amém? Você é que decide. Manda ele calar a boca. Se for preciso gritar, você grita. Que ele é igual a cachorro vira-lata. Se você fala só um pouquinho, sai daí, diabo, sai daí, ele vai ficar lá, só dando um rabo para você. Né? Mas se você der um grito nele, sai daí, bater o pé, ele vai sair. Amém? Então faça alguma coisa. Se for preciso bater o pé, bate o pé. Amém? Faça o que for necessário. E se for preciso orar fervorosamente, ore fervorosamente. Amém? Não tenha vergonha. Não tenha vergonha. Quantas vezes eu no meu trabalho eu vou no banheiro? Falar, a circunstância chega a estar. Parece que ela fica maior do que o mundo todinho na sua frente. Aí eu preciso fazer. Você sabe por que Davi venceu Golias? A Bíblia diz que Golias era um gigante, gente. E Davi era um menininho pequeno. Certo? Ele era de baixa estatura. Certo? Então, quando ele olhou para aquele gigante, você acha que ele venceu por quê?
que ele estava se vendo do tamanho que ele era? Não, ele estava se vendo como Deus via ele. Amém? E se for preciso você ir para trancar seu quarto, ir para o seu quarto, trancar a porta, tudinho, para começar a se ver como Deus te vê, então faça isso. Quantas vezes eu estou lá no meu trabalho assim que Deus está gritando? Eu digo, calma, vou aqui no banheiro, volto já. E vou lá no banheiro. E lá mesmo eu fico declarando a palavra. E fico lá, pai, eu preciso ver como você está vendo essa situação. Eu preciso de calma. Me diz qual é a palavra que eu preciso lançar sobre essa situação, para essa situação mudar. E palavras vêm e a situação é mudada. Quando não é mudada automaticamente, amados, mas existe uma parte dentro de você sabendo que as coisas vão acontecer. Porque ele estava dormindo aqui, porque ele sabia que alguma coisa ia acontecer. Sabe quando foi Sadraque, Mesaque e Abdenego que foram para a fornalha, não foi? Pronto. Quando eles foram para a fornalha, eles disseram o quê? Quem foi jogar? Ele disse, ó, se Deus quiser, ele pode. Esse sim não era dúvida que ele tinha. Ele disse, se Deus quiser, ele pode me livrar. Mas também se não quiser, não vai acontecer nada. Eu vou continuar servindo ao Senhor. Só não vou me dobrar diante disso. Amém? Então você precisa ter essa convicção. Certo? Se mudar ou se não mudar, eu estou aqui com o Senhor. Amém? E o que vai acontecer? Deus vai mudar a situação. Porque Ele sempre muda. Amém? Você só precisa estar convicto, firme, que não importa o que aconteça, que independente de, o Senhor é bom e você precisa adorar a Ele. Amém? Se nada mais acontecesse na sua vida, amados, nada mais, somente você tivesse sido livre do inferno, já era o bastante. Amém? Mas Deus é tão bom, tão bom, tão bom, que no pacote da salvação Ele botou um monte de coisas. Ele não gosta de dar só um presentinho, não. Você já prestou atenção? Dentro de um presente é igual aquelas caixinhas. Dentro de um presente tem outro, dentro do outro tem outro, tem outro. E assim é a salvação. Assim Jesus fez com a nossa vida. Amém? Então você tem tudo o que você precisa. Amém? É só preciso a gente fazer, você e eu fazermos a nossa parte. Amém? Se eu fizer a minha parte, vai funcionar. Amém? Se eu declarar essa palavra, se eu cumprir os princípios corretos, vai acontecer. Amém? Milagres vão acontecer. Como foi aqui, automaticamente. Amém? Automaticamente. Não vai demorar, vai ser automaticamente. Amém? Você quer chegar nesse nível? Amém? Eu estou caminhando para isso. Amém? Para quando eu orar, as coisas acontecerem automaticamente. Amém? Isso deve ser o nível de vida que Deus quer que você leve. Amém? Que você seja sensível para quando alguém estiver do seu lado, precisando de ajuda. Não precisa Deus trazer uma pessoa lá do outro mundo para trazer uma palavra para ela, não. Você que está do lado pode dar uma palavra para ela. Amém? Quando você se sentar na igreja, preste atenção. Dá um sorriso, dá um abraço. Amém? Que só aquilo ali pode salvar a vida de uma pessoa. Amém? Isso que a Alexandre falou hoje, validar os filhos, validar as pessoas. O que é validar as pessoas? É dizer coisas boas para elas. Amém? É você trazer. A Bíblia diz que nós somos a esperança da glória de Deus. Amém? Você precisa trazer a esperança para o coração do outro. Você precisa plantar essa semente no coração dela. Você precisa fazer alguma coisa com as pessoas que estão ao seu redor. Amém? Mudando a sua vida e mudando a vida de outros. Amém? Quantas vezes nós precisamos sair da nossa zona de conforto para ver as coisas acontecendo? Amém? Muitas vezes a gente quer ficar dormindo. Ou ficar calado e querendo que as coisas aconteçam. Às vezes a gente precisa fazer um esforço, colocar um esforço a mais para as coisas acontecerem. Mas o final não vale a pena? Você que estudou, por exemplo, que fez um curso superior, né? É um tempo de renúncia, é um tempo que você passa se privando de algumas coisas para você estudar. Mas no final tem um emprego melhor, tem um sossego melhor, não vale a pena? Amém? Quando todo mundo está falando do chefe lá no setor e você decide calar a boca, o resultado vai valer a pena também. Porque quando precisar ser promovido, sabe quem que o chefe vai indicar? É você que ficou calado. E você nem se engane que a pessoa que está escutando você falando mal não vai falar para ele que você está falando mal não, viu?
Que a pessoa que escuta alguém falar mal do outro, só escuta, ele nem precisa falar mal também. Se ele ficar só escutando, ele também está demonstrando que ele também é capaz de falar mal de você para outra pessoa. Amém? Eu aprendi isso logo cedo. Certo? Só porque eu escutei, não falei mal de uma pessoa, né? Que era meu próprio pai, né? Meu primeiro pastor foi meu pai, né? E eu estava escutando, tinha um pessoal que estava dando trabalho na igreja, e eles me chamaram para ir na casa deles, e eles falaram do meu pai, que era meu pastor, e começaram a falar sobre ele, né? E eu não falei nada, nem defendi, nem falei nada, fiquei calada. Eu fui para a disciplina da mesma forma que todo mundo que estava lá falou mal. E ele disse para mim, eu disse, pai, eu não falei nada, eu só estava lá. E ele disse para mim, você está errado do mesmo jeito. Porque na hora que tivesse começado a falar mal, eu sou liderança sobre a sua vida, eu sou seu pastor, você deveria sair. Não deveria nem escutar. Não é nem, se não quiser defender, não defenda, mas saia de perto. Se você ficar perto, já está errado. E eu aprendi isso desde cedo. Depois disso, quando alguém chega para falar mal, eu digo, ó, não vai edificar minha vida, certo? Então, não vai acontecer nada. Nem vai naquela historinha, vamos orar que vai resolver. Se quisesse orar, tinha orado sozinho. Amém? Que quando a gente se preocupa de verdade com uma liderança, com uma pessoa, a gente vai orar sozinho. A gente não fica colocando vamos orar sobre isso, vamos orar sobre aquilo. Você viu aquilo ali? Não, a gente vai orar sozinho. Porque quem ama faz desse jeito. E no final você vê o resultado e se alegra sozinho também. Você precisa chegar lá para o pastor e dizer, pastor, eu estava orando pelo Senhor. Não, não precisa disso não. Amém? Seu galardão você vai ganhar no céu. Amém? Na terra também, que Deus vai mandar bem muita coisa boa para você. As portas vão começar a se abrir automaticamente, só porque você decidir ficar calado. Amém? Se você precisa fazer um esforço para isso, então faça esforço para isso. Amém? Treine-se para isso. Amém? Treine-se para ser uma pessoa dessa forma. Amém? Treine seus pensamentos para você pensar a coisa certa. Porque quando você pensa errado, você fala errado. Amém? Você começa a sentir errado. Então, treine seus pensamentos também. Traz algum pensamento ruim sobre alguém, começa a mudar aquilo ali. Amém? Pensamento errado só sai com o pensamento certo. Amém? Se você tem uma música, por exemplo, você escuta uma música na sua cabeça, e tá lá a música lá, sempre eu digo a Guilherme, fica uma musiquinha velha no meu juízo. Eu digo, bota um louvor aí pra renovar a minha mente. Para aquela música velha sair, a música nova chegar. Amém? Pensamento certo é assim também. Tem o pensamento errado, coloca o pensamento certo. Qual é o pensamento certo? A palavra. Amém? Se você dedicar tempo a essa palavra, as coisas vão começar a acontecer. Amém? Se você fizer o que a Bíblia diz, a palavra vai funcionar. Amém? Ela sempre funciona. Agora eu preciso fazer a minha parte, você precisa fazer a sua parte. Amém? Para os resultados começarem a acontecer. Para os resultados começarem a chegar. Amém? Não seja independente, seja dependente de Deus. Amém? No reino de Deus, independência é morte. Amém? Se você ficar independente, você vai morrer. Amém? Então não fique independente, seja dependente dessa palavra, seja dependente de buscar o Senhor, de orar em línguas, de estar junto com Ele. Amém? Busque ao Senhor a ser cada dia mais parecido com Ele. Lá em 2 Coríntios fala que essa palavra é espelho para a nossa vida. Amém? Que quanto mais nós olharmos para Ele, nós ficaremos semelhantes ao Senhor. Amém? Então olhe para essa palavra. Amém? Ela vai mudar a sua vida e a minha. Ore a respeito das coisas. Você precisa orar. Você precisa declarar a palavra. Você precisa fazer alguma coisa com a sua vida. Amém? Quando a sua vida começar a ser mudada por essa palavra, as outras pessoas também vão querer essa palavra. Amém? Porque muitas vezes as pessoas não querem porque elas têm informação demais. Elas só têm informação a seu respeito, mas ela não vê vida nenhuma. E ela precisa ver Deus sendo o Senhor da sua vida, transformando você. Amém? A sua vida precisa falar. A minha vida precisa dizer para as outras pessoas que essa palavra funciona.
Amém? Elas precisam olhar para mim e diante de uma circunstância difícil e ela perguntar, ela ter a curiosidade de perguntar, por que você se manteve calmo diante de uma situação como essa? Por que você é forte numa situação como essa? E você ter a oportunidade de dizer, porque eu confio nessa palavra. Amém? As pessoas do mundo não têm medo de falar um palavrão do seu lado, tem? Não. Se ela quiser falar um palavrão, ela fala. Não é porque você está do lado que ela vai parar de falar. Se ela quiser mostrar alguma coisa indecente, elas vão começar a mostrar. Pode não mostrar para você por respeito, mas vai ficar ali pertinho de você vendo aquilo ali. Amém? E por que que eu e você, diante de uma palavra tão poderosa, que pode mudar a minha vida e a vida da outra pessoa, a gente fica calado diante das situações? Não é? Por que que a gente diz assim, eu tenho que respeitar, ele não tem Jesus? A gente não precisa ser grosso, a gente precisa falar a palavra em amor, mas precisa falar essa palavra. Amém? Deus é bom em todo o tempo. Amém? Que com a prática dessa palavra a gente possa ser abençoado. Amém? Ela funciona para mim e para você. Amém? Foi muito bom compartilhar a palavra de Deus nessa manhã com vocês. Amém? Do muito daquilo que Deus tem feito na minha vida. Amém? Porque Deus não tem pouco, Deus sempre tem muito. Amém? Deus é bom.